Graça e paz a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Aqui nos encontramos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de uma vez mais estarmos juntos, nos conceder mais um dia de vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, que interagem conosco, que nos escrevem dando um alô, dando um bom dia, pedindo orações, enfim, interajam através do canal Hora Tranquila no YouTube. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde nos acompanham a cada dia. Mandamos aqui um alô especial para Rosenilda Pereira, é de Caaporã, Paraíba, e também o Ricardo Rodrigues, seu esposo. Linda Costa, é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Terezinha Boni, seu esposo Nelson, são de Córrego São Bento, em Vila Valério, Espírito Santo. Manuel Fernandes é de Brockton, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Raquel Fassanário é da Bahia. E João Cacatu é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos por este dia e pedimos que Tu estejas conosco neste momento, abrindo a nossa mente para entender a Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, na nossa falta de fé, aumenta-nos a fé em Ti, que nós possamos confiar plenamente no Teu poder para solucionar os problemas que enfrentamos em nossa vida. Pedimos por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, tribulações, angústias, dor, aflição, sofrimento, luto. Conforte a cada um, Pai, fortaleça a fé, dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo desta semana, estamos falando da ressurreição de Jesus, e ontem falamos a respeito de várias pessoas que foram testemunhas que Jesus havia ressuscitado, e como eu disse, Jesus, após a sua ressurreição, ele estava com o corpo glorificado, ele não estava mais com aquele corpo mortal, aquele corpo que era reconhecido antes da sua morte. E então Jesus não era mais reconhecido por sua aparência física, mas pelo que ele fazia, como foi o caso, de Maria, que estava lá no túmulo, e havia 2 anjos sentados ali dentro do túmulo e disseram que Jesus havia ressuscitado. E quando Maria se virou, ela viu alguém em pé e ela pensou que fosse o jardineiro. E ela disse, olha, se você levou o corpo de Jesus, me fala onde você colocou. Aí Jesus só disse assim, Maria. E ela reconheceu que era Jesus. Jesus disse para que ela fosse e contasse aos discípulos o que ela havia visto e que Jesus mais tarde iria se encontrar com eles também. E assim aconteceu. Jesus apareceu para várias pessoas, em vários lugares, em várias situações, durante esses 40 dias que ele esteve ainda aqui na terra, antes de voltar para os céus, porque a sua missão estava cumprida. Ele havia vindo, morrido, ressuscitado e agora ele vai voltar para nos buscar. Nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 20, o apóstolo Paulo dizendo que Jesus ele é a primícia dos que dormem. Vamos ler 1 Coríntios 15, verso 20. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é a primícia da colheita de todos que adormeceram. Ele é o primeiro fruto. E nós já falamos aqui esta semana também daqueles que ressuscitaram. Quando Jesus morreu, houve um terremoto e vários santos que estavam sepultados ali em Jerusalém ressuscitaram. Mas eles só apareceram quando Jesus ressuscitou. E então eles entraram na cidade. Não diz quantos foram, mas foi uma multidão que ressuscitou e também são as primícias daqueles que dormem juntamente com Jesus. Esses que ressuscitaram quando Jesus morreu, que houve aquele terremoto, eles ressuscitaram com o corpo glorificado. Jesus também ressuscitou com o corpo glorificado. Eles estão nos céus. Jesus é a primícia dos que dormem. Então, esta expressão primícia dos que dormem nos remete lá para o Velho Testamento, lá em Deuteronômios, quando Moisés escreveu falando a respeito das primícias. É daqui que é tirado essa expressão. Vejam, Deuteronômio 26, de 1 a 11 diz assim: quando tiverem entrado na terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança e tiverem
conquistado e se estabelecido nela, coloquem num cesto alguns dos primeiros frutos de cada colheita que produziram e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Dirijam-se ao sacerdote que estiver de serviço naquela ocasião e digam-lhe: com esta oferta reconheço diante do Senhor, seu Deus, ter entrado na terra que o Senhor jurou a nossos antepassados que nos daria. O sacerdote pegará o cesto de suas mãos e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então vocês declararão na presença do Senhor, seu Deus: meu antepassado Jacó era um nômade arameu que foi viver no Egito como estrangeiro. Quando chegou sua família não era numerosa, mas no Egito ela se tornou uma grande e poderosa nação. Quando os egípcios nos oprimiram e nos humilharam, sujeitando-nos à escravidão, clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. O Senhor ouviu nossos clamores e viu nossas dificuldades, nosso trabalho árduo e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos libertou do Egito com mão forte e braço poderoso, com atos temíveis, sinais e maravilhas. Trouxe-nos para este lugar e nos deu essa terra que produz leite e mel com fartura. E agora, Senhor, traga os primeiros frutos da colheita que do solo me deste. Em seguida, coloque um cesto diante do Senhor, seu Deus, e prostrem-se diante dele em adoração. Depois disso, alegrem-se por todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, tem dado a vocês e às suas famílias. Lembrem-se de incluir na celebração os levitas e os estrangeiros que vivem entre vocês. Aqui, então, está falando das primícias, os primeiros frutos, a colheita. Todos os anos, quando eles plantavam e chegava a época da colheita, os primeiros frutos que apareciam, eles colhiam e levavam e apresentavam ao Senhor. Esta era a primícia, a oferta das primícias. E, infelizmente, esse hábito, esse costume, ele tem se perdido. Mas, mesmo assim, nós precisamos ter no nosso coração o desejo de oferecer sempre as primeiras coisas ao Senhor. Quando nós recebemos o nosso salário, a primícia, a primeira coisa que temos que fazer é tirar o que não nos pertence, a parte do Senhor. Como fazia o povo israelita, eles colhiam, eles tinham as suas plantações, então os primeiros frutos não eram para eles vender e ter o dinheiro deles, eles levavam para o Senhor. Depois o restante da colheita era deles, assim é conosco hoje também. As nossas ofertas, os nossos dízimos, a primeira parte é do Senhor. Depois o que sobrar, nós vamos então administrar e Deus vai abençoar, que saberemos administrar e não vai nos faltar nada. Nós temos que ter fé, assim como o povo de Israel praticava, nós também precisamos praticar. É um ato de fé, é um ato de reconhecimento de que Deus é soberano e que Ele tem o controle sobre todas as coisas. E então Jesus, quando ressuscitou, diz aqui o apóstolo Paulo, Ele é a primícia da colheita daqueles que dormem. É a primícia de todos aqueles que vão ressuscitar quando Jesus voltar. Jesus e todos aqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu, ressuscitaram glorificados, são a primícia daqueles que dormem em Cristo e que ressuscitarão na segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Como nós dissemos aqui esta semana, alguns milagres foram realizados por Jesus, milagres de ressurreição. Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, mas eles depois de algum tempo voltaram a morrer, eles não foram ressuscitados com o corpo glorificado, ressuscitaram como havia morrido, com o mesmo corpo mortal. Mas esses que ressuscitaram na morte de Jesus e o próprio Senhor Jesus, eles ressuscitaram glorificados, eles estão nos céus. E a Bíblia nos afirma que além deles está Moisés, está Elias, está Enoque, que cita aqui a Bíblia nominalmente que estão nos céus. Por quê? Porque foram arrebatados, levados para os céus, mas foram glorificados. E então, é bom nós lembrarmos que Jesus, ele saiu da sepultura com um corpo humano, mas um corpo glorificado. Nós não podemos esquecer esse detalhe. E Jesus, ele carrega, até hoje, carregará por toda a eternidade as marcas do seu amor por cada um de nós que foram cravados na cruz ali, com aqueles cravos nas mãos, nos pés e também a lança que o furou do lado. Essas cicatrizes Jesus carrega para todo sempre.
Isso não quer dizer que aqueles que morreram com alguma enfermidade vão ressuscitar com essa enfermidade. Não, ressuscitarão sãos, transformados, glorificados. Aqueles que morreram num acidente, quem sabe, foram despedaçados, ressuscitarão com o corpo perfeito, corpo glorificado. Quem faleceu cego, ressuscitará vendo. Aquele que era mudo ressuscitará falando. Então, esta é a realidade que nós temos da palavra de Deus. Somente Jesus é que carrega para todos sempre as marcas nas suas mãos, nos pés e no seu lado. E então, quando nós lemos na palavra de Deus, nós vemos que o apóstolo Paulo, após ele se encontrar com Jesus, ele perdeu quase que totalmente a sua visão. No momento ele não enxergava nada, foi levado pelas pessoas que o acompanhavam até a casa de uma pessoa em Damasco, e lá então um homem de Deus orou por ele e caíram como que umas escamas das suas vistas, mas mesmo assim Paulo tinha dificuldade em ler. E então, quando Paulo ressuscitar, ele vai ressuscitar enxergando perfeitamente. Esse problema de visão que ele teve após o encontro com Jesus, isso desaparecerá. E Paulo, outra coisa, foi decapitado, cortaram a cabeça dele por causa da fé. Ele ressuscitará com o corpo completo, com a cabeça e tudo. Então, todos nós que temos algum problema físico, iremos ressuscitar perfeitos. Quem sabe, muitos que estão nos ouvindo, depende de uma cadeira de roda para se locomover. Quando Jesus voltar, imediatamente você será transformado, estará perfeito. Assim como Jesus disse para aquele coxo, aquele paralítico há 38 anos, levanta-te e anda. Na mesma hora ele levantou e andou. Estava 38 anos. Quando nós ficamos alguns dias acamados, como aconteceu comigo, para voltar a andar normalmente, leva alguns dias para poder adquirir forças, adquirir novamente a capacidade para se locomover. Mas quando Jesus ele diz, levanta-te e anda, na mesma hora a pessoa levanta perfeita. Não é algum tempo depois, alguns dias depois, não é na mesma hora, e assim será na vinda do Senhor. Todos aqueles que estão dormindo em Cristo, que morreram com algum problema de saúde, problema físico, ressuscitarão perfeitos e viverão perfeitamente com Cristo por toda a eternidade. E reafirmando o que nós lemos em Primeiros Escritos, na página 179, diz que Jesus sempre levará os sinais dessa crueldade, daquela morte cruel que ele sofreu. Cada vestígio dos cravos contará a história da maravilhosa redenção do homem e o valioso preço pelo qual foi comprado. Muitos que serão salvos sem ter conhecido e ouvido falar de Jesus, que vai acontecer salvação assim, quando eles chegarem no céu e virem nas mãos de Jesus aquelas cicatrizes, eles vão perguntar: que feridas são essas em suas mãos? E Jesus vai dizer: são feridas como que fui ferido na casa de amigos meus. Que amor imenso, o amor de Deus por cada um de nós. E nós continuamos recusando aceitar esta dádiva, esse presente que Deus nos dá, que é a vida eterna, somente pela graça, somente por nós crermos e aceitarmos o sacrifício de Jesus, nós estaremos com Ele para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos esta verdade em nossa vida e possamos estar caminhando com Ele dia a dia, ouvindo a sua voz, fazendo a sua vontade, e com certeza estaremos com Ele para todos sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para finalizar o estudo da semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.